algo mais profundo do que o simples arrependimento por um erro. Ela se forma no ponto em que o ser humano começa a perceber que seu valor parece depender da aceitação alheia. Ainda na infância, antes mesmo de compreender o que é certo ou errado, a criança começa a assimilar que o amor que recebe tem condições. Quando é elogiada por se comportar bem, ela entende que ser amada está ligado ao desempenho. Quando é repreendida por chorar, conclui que expressar sentimentos é perigoso. Cada gesto de desaprovação, cada olhar severo, cada silêncio após uma decepção, se transforma em um código emocional silencioso que será decifrado inconscientemente ao longo da vida. É nesse ponto que nasce a culpa psicológica, uma sensação de dívida invisível que a mente carrega como se precisasse justificar a própria existência. O indivíduo cresce acreditando que deve algo ao mundo, algo que nunca consegue quitar, e assim se torna refém de uma busca infinita por merecimento. O problema é que essa culpa não desaparece quando o tempo passa. Ela amadurece junto com a pessoa e se transforma em estrutura de personalidade. O adulto que um dia foi a criança reprimida passa a carregar dentro de si uma voz constante de julgamento. Essa voz não pertence mais a ninguém do passado. Agora é interna, automática e sutil. É ela que diz: você podia ter feito melhor. Você não devia ter falado isso. Você não merece descanso enquanto não resolver tudo. Essa voz cria um ciclo interno de cobrança e autopunição. E o mais perigoso é que ela soa como razão. Ela fala em nome da responsabilidade, do caráter e da maturidade. Mas, na verdade, é a própria culpa disfarçada de virtude. A pessoa acredita que está sendo consciente, quando, na verdade, está se aprisionando em uma exigência impossível de cumprir. Assim, a culpa se torna uma companheira constante, uma sombra que segue cada passo, sempre lembrando o indivíduo de que ele nunca é o suficiente. Esse tipo de culpa não é apenas emocional, ela se manifesta fisicamente. O corpo sente o peso dessa energia contida. Ombros tensos, insônia, fadiga, dores sem explicação. Tudo isso pode ser a expressão somatizada de uma mente que não se perdoa. A fisiologia responde como se estivesse em alerta permanente, como se o erro fosse uma ameaça real à sobrevivência. Isso acontece porque o cérebro, especialmente em estados emocionais primitivos, interpreta a desaprovação como risco de exclusão. E, para a psique humana, ser excluído é equivalente a morrer. A culpa, portanto, é um mecanismo de defesa que tenta garantir o vínculo social. A mente acredita que, ao se punir, garante o amor dos outros. Mas o preço dessa lealdade inconsciente é a liberdade. O indivíduo aprende a viver dentro de limites emocionais estreitos, onde cada passo fora da linha vem acompanhado de um peso esmagador de arrependimento antecipado. Com o passar dos anos, essa culpa se transforma em um padrão de comportamento. A pessoa se acostuma a viver sob a pressão constante de fazer tudo certo, e sem perceber, começa a se identificar com o papel do responsável exemplar. Esse arquétipo se torna a sua armadura. Ele protege do medo de rejeição, mas também impede de viver com leveza. A pessoa passa a se orgulhar do próprio peso, acreditando que ser exausto é sinônimo de ser digno. Mas a exaustão não é virtude, é sinal de desconexão. Quando alguém carrega o mundo nas costas, não está sendo forte, está apenas tentando compensar um vazio criado pela crença de que, se não for necessário, deixará de existir. Assim, o cansaço emocional é a consequência direta da culpa internalizada, uma tentativa de provar o próprio valor através do sofrimento. A culpa é um tipo de amor distorcido. É o desejo de ser bom, mas guiado pelo medo. A mente confunde compaixão com obediência, confunde consciência com autocrítica e transforma o impulso natural de evoluir em obrigação moral. A pessoa não se permite errar, não se permite falhar, e quando falha, sente que merece punição. Essa rigidez cria um paradoxo. Quanto mais alguém tenta ser bom, mais se afasta da bondade real, porque age movido pela necessidade de corrigir-se, não pela liberdade de escolher o que é certo. A bondade que nasce da culpa é sempre ansiosa, porque depende da aprovação. Já a bondade que nasce da consciência é tranquila, porque não busca recompensa. Entender isso é o primeiro passo para se libertar do controle invisível que a culpa exerce. A origem invisível da culpa psicológica está, portanto, na perda da inocência do ser. É quando o ser é substituído pelo dever ser. Quando a espontaneidade dá lugar à performance. Quando o amor deixa de ser um estado natural e passa a ser uma meta a
acreditar que precisamos merecer o que já nos pertence, a aceitação de quem realmente somos. E a partir dessa crença, tudo o que fazemos se torna um ato de compensação. Estudamos demais, trabalhamos demais, ajudamos demais, pedimos desculpas por existir demais. Mas o que a culpa tenta esconder é simples. Não há erro a ser consertado. Há apenas uma memória antiga de rejeição pedindo para ser compreendida. Quando a consciência desperta para essa verdade, o ciclo começa a se dissolver. E é nesse momento que nasce o primeiro sopro de liberdade. O instante em que você percebe que nunca precisou ser perfeito para ser digno de amor. A autopunição é uma das mais sutis e poderosas formas de controle que a mente cria sobre si mesma. Ela não se manifesta de maneira explícita, como um castigo evidente, mas se infiltra nos gestos cotidianos, nas escolhas, nos silêncios e até nas tentativas de fazer o bem. É o mecanismo interno que faz a pessoa acreditar que precisa pagar pelo simples fato de ser humana. E como ninguém pode se livrar da própria humanidade, a dívida nunca termina. O cérebro, condicionado pela culpa, transforma o sofrimento em um tipo de moeda moral. Acredita que quanto mais se esforça, quanto mais se desgasta, mais digno se torna. Essa é a armadilha: confundir dor com consciência. O indivíduo começa a se punir em nome da ética, do amor, da lealdade. E aos poucos, transforma a própria vida em uma penitência silenciosa. A autopunição é engenhosa porque se disfarça de virtude. A pessoa acredita que está sendo responsável, correta, comprometida. Mas por trás dessa aparência exemplar, há uma necessidade inconsciente de reparação. O ego, movido pela culpa, cria uma narrativa onde sofrer é um sinal de pureza. O prazer, por outro lado, passa a ser visto com desconfiança. Assim, o cérebro estabelece um ciclo de autossabotagem. Toda vez que algo bom acontece, surge o impulso de equilibrar o prazer com uma dose de dor. A mente interpreta a felicidade como um privilégio não merecido e logo trata de sabotar a própria alegria. É o que explica por que tantas pessoas sentem ansiedade após um momento de paz, como se a calma fosse um prenúncio de algo ruim. Essa é a lógica da autopunição. O prazer desperta medo porque representa liberdade, e a liberdade ameaça a estrutura de controle que a culpa construiu. Dentro desse mecanismo, o indivíduo passa a medir seu valor pela quantidade de peso que carrega. Trabalha além do necessário, ajuda além do que pode, doa além do que tem. Faz isso acreditando que está servindo ao bem, mas no fundo está tentando equilibrar uma balança invisível, onde o prazer é culpa e o sacrifício é redenção. Essa distorção emocional é tão profunda que o corpo começa a reagir como se a dor fosse uma forma de sobrevivência. Surge a fadiga constante, a sensação de estar sempre devendo algo, o medo de descansar. A pessoa sente que, se parar, será punida pela própria consciência. O cérebro, ao associar esforço à segurança, cria um vício pelo desgaste. É como se o sofrimento fosse um único estado confiável, e a leveza, uma ameaça à identidade construída ao longo da vida. O prazer inconsciente da autopunição vem justamente dessa familiaridade. Sofrer se torna confortável porque é previsível. A dor é conhecida, o descanso não. O inconsciente associa o sofrimento ao amor, afinal, foi sofrendo que aprendeu a ser aceito. Por isso, a mente repete padrões de fracasso, relacionamentos destrutivos e escolhas dolorosas, não porque gosta de sofrer, mas porque não conhece outra forma de se sentir segura. Essa dinâmica faz com que o indivíduo confunda autoconhecimento com vigilância moral. Ele não busca compreender-se, busca corrigir-se. O problema é que quanto mais tenta corrigir-se, mais se fragmenta. Porque o eu que pune e o eu que é punido são a mesma consciência dividida em dois. A autopunição é, portanto, um conflito interno entre a parte que quer viver e a parte que acredita não merecer. Essa guerra interna se intensifica nas mentes que valorizam o controle e a eficiência. Pessoas que se consideram fortes, responsáveis e produtivas costumam ser as mais vulneráveis à autopunição, justamente porque internalizaram a crença de que valor vem do fazer, não do ser. Elas raramente se permitem descansar, e quando descansam, sentem culpa. Não sabem lidar com o vazio porque foram ensinadas a preencher
descobre que pode agir com ética sem precisar se punir, pode ser responsável sem se sobrecarregar e pode buscar o bem sem precisar negar o prazer. Nesse ponto, o dever deixa de ser prisão e volta a ser escolha. A culpa perde o disfarce e o ser, antes aprisionado no medo de errar, começa a experimentar o que é realmente viver em liberdade. Não a liberdade da ausência de erros, mas a liberdade de não precisar se punir por tê-los cometido. A moralidade, em sua forma mais pura, é um guia de convivência. Ela nasce da necessidade humana de estabelecer limites e proteger o coletivo. Mas quando atravessa o campo do equilíbrio e se transforma em rigidez interna, deixa de servir ao espírito e passa a servir ao medo. É nesse ponto que a moralidade se torna uma prisão emocional. A mente, que deveria usar os valores como bússola, passa a usá-los como algemas. O indivíduo deixa de agir por consciência e passa a agir por dever. A cada pensamento, a cada escolha, existe uma censura invisível que o impede de ser espontâneo. É a voz moral dizendo o que deve ou não sentir, o que é certo ou errado pensar, o que é aceitável ou vergonhoso desejar. Essa voz se torna tão presente que o sujeito já não distingue o próprio querer do querer imposto. Assim nasce a vida vivida sob o jugo da culpa, uma existência onde a espontaneidade é constantemente sacrificada em nome da correção. A moralidade rígida é construída através da internalização das figuras de autoridade. Quando a criança percebe que seu comportamento é constantemente avaliado, cria dentro de si uma instância que faz esse trabalho sozinha. Essa instância é o superego, o juiz interno que observa, julga e condena. Ele não se contenta em orientar, ele precisa controlar. Com o tempo, o indivíduo deixa de precisar de punições externas, porque já carrega a punição dentro de si. Essa voz se torna o filtro pelo qual toda a experiência passa. O prazer é visto com desconfiança, o erro é interpretado como fracasso moral, e a vulnerabilidade como fraqueza. A mente se acostuma a viver em constante vigilância, e o corpo acompanha esse estado de tensão. Essa rigidez emocional impede o fluxo natural da vida. Tudo é analisado, pesado, classificado. Nada é simplesmente vivido. A prisão moral é sutil porque se disfarça de virtude. A pessoa acredita que está sendo ética, consciente, íntegra, mas na verdade está obedecendo a um código que foi imposto de fora e transformado em lei interna. Essa obediência cega cria uma sensação de segurança ilusória, como se seguir regras garantisse paz. Porém, a paz não nasce da obediência, nasce da coerência. Quando a ação é guiada pelo medo da desaprovação, mesmo que pareça correta, ela está desconectada da verdade interior. Essa desconexão é o que causa o sofrimento moral, o conflito entre o que se sente e o que se acredita dever sentir. O indivíduo tenta anular seus impulsos em nome da virtude, mas cada impulso reprimido volta à superfície como ansiedade, irritação, culpa ou tristeza. O controle moral não elimina o instinto, apenas o empurra para as sombras. Essa prisão é reforçada pela necessidade humana de pertencer. A moralidade se torna um ingresso para a aceitação social. Seguir regras é a garantia de não ser excluído. Por isso, o medo de errar é tão forte. O erro é visto não como parte do processo de aprender, mas como ameaça de rejeição. A mente associa falhar a perder o direito de ser amada. Assim, a pessoa vive em constante esforço para parecer justa, coerente, espiritualizada. Passa a moldar seu comportamento para caber na imagem do que acredita ser uma boa pessoa. Mas essa busca pela perfeição moral é exaustiva, porque não há um ponto de chegada. A moralidade rígida exige mais a cada passo, e quanto mais se tenta agradá-la, mais distante se fica da paz interior. É um ciclo sem fim, onde a consciência serve ao medo, e a autenticidade é sacrificada em troca de aprovação. O que poucos percebem é que a moralidade, quando se torna dogma interno, anula a capacidade de compaixão. O indivíduo que vive sob a ditadura do certo e errado não tem espaço para acolher as próprias falhas. E quem não acolhe as próprias falhas, também não sabe acolher as dos outros. O resultado é um mundo interno e externo cheio de julgamento. A pessoa se torna intolerante com o erro alheio, não por maldade, mas porque o erro dos outros desperta a culpa que ela tenta esconder. Assim, a moralidade vira uma forma de defesa. Ao apontar a falta do outro, ela tenta aliviar a própria tensão interna. O moralismo, portanto, é a face pública da culpa privada. Para sair dessa prisão,
deve ser usada com consciência. A verdadeira liberdade não está em rejeitar valores, mas em questioná-los. Está em entender que as regras só têm sentido quando servem ao crescimento humano, não quando se tornam instrumentos de controle. Quando a mente começa a distinguir a voz da consciência da voz da culpa, algo muda. A pessoa percebe que pode ser ética sem ser rígida, que pode errar sem ser má, que pode desejar sem se condenar. E nesse instante, a moralidade deixa de ser uma cela e volta a ser um mapa. Um mapa que não aponta para o castigo, mas para a compreensão. Aquele que compreende o próprio erro não precisa puni-lo, ele o transforma. E é nesse ponto que a consciência encontra sua maturidade, quando o julgamento dá lugar à lucidez, e o ser humano entende que a verdadeira virtude não está em seguir regras, mas em agir em harmonia com a verdade que habita em silêncio dentro de si. O arquétipo do Salvador é uma das expressões mais sofisticadas da culpa. Ele se disfarça de amor, generosidade e propósito, mas em sua base está o medo profundo de não ser necessário. É o padrão psicológico de quem aprendeu que só será amado se for útil. Desde cedo, esse tipo de pessoa percebeu que, para ser valorizada, precisava resolver os problemas dos outros, acalmar os conflitos, ser o apoio emocional que todos procuram. Cresce ouvindo que é forte, madura, responsável. E ao ouvir isso, cria uma identidade que a aprisiona, porque ser forte se torna uma obrigação, e qualquer sinal de vulnerabilidade passa a ser interpretado como fraqueza. O Salvador, portanto, não ajuda apenas por compaixão, ajuda para continuar existindo. Ele acredita que sua presença só tem valor quando é indispensável. Por isso, atrai inconscientemente pessoas que precisam ser salvas, pois é através delas que reafirma o próprio valor. A mente do Salvador opera sob um paradoxo. Quanto mais ajuda, mais se sente exausta. Quanto mais se doa, mais sente que não fez o suficiente. Isso acontece porque a motivação não vem da consciência, mas da culpa. Há sempre uma voz interna dizendo: se eu posso ajudar, tenho que ajudar. Se não ajudar, serei egoísta. Essa exigência transforma o altruísmo em prisão. O Salvador se torna escravo da própria bondade. Vive em alerta, sempre pronto para socorrer, resolver, entender, aconselhar. Mas por trás desse impulso de cuidar, há uma crença silenciosa. Se eu não for útil, serei esquecido. Assim, a culpa se disfarça de propósito, e o propósito se transforma em dependência emocional. A pessoa acredita estar exercendo o amor, mas na verdade está tentando evitar o medo de ser irrelevante. Essa dinâmica cria relacionamentos desequilibrados. O Salvador se conecta com o sofredor, formando uma parceria inconsciente onde ambos alimentam a dor um do outro. O sofredor reforça a importância do Salvador, e o Salvador valida o papel de vítima do outro. É um ciclo de reforço mútuo. Quanto mais um precisa, mais o outro existe. E o resultado é sempre o mesmo: exaustão, ressentimento e vazio. O Salvador acredita que está dando demais, mas o que realmente está fazendo é fugir de si. Quanto mais se ocupa com a dor alheia, menos precisa olhar para a própria. Essa fuga constante do autoconfronto é o que mantém o ciclo ativo. A pessoa se perde em causas, em compromissos, em histórias que não são suas, e chama isso de propósito. Mas o verdadeiro propósito nunca vem da necessidade de ser reconhecido. Vem da liberdade de agir sem precisar de gratidão. O vício de ser necessário é, portanto, uma forma de dependência emocional disfarçada de nobreza. O Salvador precisa sentir que faz diferença para se sentir vivo. Por isso, tem dificuldade em lidar com a autonomia dos outros. Quando alguém melhora, se afasta ou demonstra independência, o Salvador sente um vazio, como se tivesse perdido seu lugar no mundo. Essa sensação o leva a buscar novas pessoas para ajudar, repetindo o padrão. E assim, vive cercado de vínculos frágeis e desgastantes, nos quais a reciprocidade é rara. Ele dá o que tem e o que não tem, acreditando que o amor é uma troca de sacrifícios. Mas o amor verdadeiro não exige esforço constante. Ele flui quando não há culpa. Enquanto a mente estiver condicionada a servir para merecer, o ato de doar nunca será puro. O arquétipo do Salvador também se manifesta em contextos sociais e espirituais. Há quem busque ajudar o mundo inteiro sem estar em paz consigo mesmo. Pessoas que falam em empatia, mas não sabem acolher o próprio cansaço.
que pregam compaixão, mas não se perdoam, que curam os outros para não encarar as próprias feridas. É uma forma de projetar para fora o que ainda não foi integrado por dentro. O salvador inconsciente acredita que salvar o outro é a forma de salvar a si mesmo. Mas ninguém pode libertar alguém de uma prisão que ainda habita. O que o salva, na verdade, é o reconhecimento da própria limitação, o momento em que ele percebe que não tem o poder de resolver tudo e que a vida dos outros não é um projeto pessoal de redenção. A libertação desse padrão começa quando a pessoa reconhece o prazer inconsciente que sente em ser necessária. Isso não é egoísmo, é autoconhecimento. É admitir que, em algum nível, o ato de ajudar se tornou a principal fonte de identidade. E que, por trás da generosidade, há medo. Medo de ser esquecido, rejeitado ou inútil. Quando esse medo é acolhido com honestidade, o ciclo de dependência se enfraquece. O Salvador começa a compreender que não é preciso apagar o fogo do mundo para provar sua luz. Ele aprende que pode amar sem se sobrecarregar, que pode cuidar sem controlar, que pode ajudar sem se perder. E quando isso acontece, a ajuda deixa de ser fuga e se transforma em expressão autêntica. O amor deixa de ser uma missão e volta a ser um estado natural do ser. Nesse ponto, o Salvador se dissolve e o ser humano emerge, inteiro, imperfeito e finalmente livre para existir sem precisar ser indispensável. O amor perde a sua pureza quando a culpa se infiltra nele. O cuidado deixa de ser escolha e se transforma em obrigação moral. O coração que antes queria oferecer começa a doar por medo, acreditando que o amor se mede pelo quanto suporta. Desde cedo, muitos aprendem que precisam se esforçar para serem amados, e esse aprendizado se transforma em um padrão que se repete. Amar é sinônimo de se sacrificar. A pessoa se doa além do limite, apaga a própria vontade, acredita que descansar é egoísmo e que colocar limites é afastar o outro. Ela confunde amor com controle, presença com submissão. O que era um gesto de conexão se torna uma tentativa de merecimento. Quando o amor está contaminado pela culpa, ele se torna uma transação silenciosa. Eu cuido de você para que você me ame. O problema é que esse amor exige renúncia constante, e toda renúncia não reconhecida se transforma em ressentimento. O cuidador, exausto, se sente invisível, continua doando, mas no fundo apenas tenta preencher o vazio que cresce à medida que se anula. A mente racionaliza esse cansaço como nobreza, mas o corpo sente a prisão. O amor assim deixa de libertar e começa a sufocar. O sofrimento se torna familiar, como se a dor fosse a prova da intensidade do sentimento. Porém, o amor verdadeiro não é prova de resistência, é liberdade em forma de presença. A inversão se desfaz quando a pessoa compreende que cuidar de si é parte do ato de amar, que limites não afastam, protegem, que o amor maduro não busca controle, busca equilíbrio. Quando se aprende a dizer não, sem culpa, o amor volta a fluir. Ele deixa de ser sacrifício e se torna encontro. O coração entende que o amor não precisa de dor para ser profundo. Ele precisa apenas de verdade. Amar o outro sem abandonar a si mesmo é a forma mais elevada de fidelidade emocional. Dentro de cada pessoa existe uma voz que observa, analisa e condena. Essa voz, nascida das antigas exigências de aceitação, é a herdeira direta da culpa. O indivíduo cresce acreditando que precisa vigiar a si mesmo para não errar, e com o tempo, transforma essa vigilância em identidade. A consciência, que deveria ser instrumento de lucidez, vira palco de julgamento. Cada pensamento é avaliado, cada emoção é medida. Essa tensão constante impede o repouso interior. A mente tenta garantir perfeição, mas a perfeição é apenas o nome elegante do medo. A voz punitiva se apresenta como consciência, mas é controle disfarçado. Ela faz o indivíduo agir para evitar falhas, não para expressar verdade. E enquanto um juiz interno fala, o ser humano vive em dois papéis, o que cobra e o que obedece. É o teatro da consciência, uma encenação onde nunca há descanso, apenas correção. O resultado é um cansaço emocional profundo, pois a energia vital é gasta tentando ser irrepreensível. Essa falsa consciência não ilumina, apenas mantém o ciclo da culpa ativo. A libertação começa quando se aprende a observar essa voz sem reagir. O silêncio interno não é ausência de pensamento,
é a ausência de resistência. Quando o indivíduo permite que o julgamento fale, mas não o segue, algo se dissolve. A mente percebe que não há nada a consertar, apenas algo a compreender. Nesse instante, o juiz perde a autoridade e a consciência volta a ser espaço de presença. O erro deixa de ser pecado e se torna aprendizado. O teatro termina quando o eu punitivo percebe que não há réu a ser julgado. Há apenas uma consciência em processo de amadurecimento. O controle é a tentativa da mente de se proteger da dor. Por trás dele está o medo de errar, o medo de ser rejeitado, o medo de perder o amor. A pessoa controladora acredita que, se antecipar cada passo, evitará o sofrimento. Mas a vida é movimento, e o controle é rigidez. A busca pela perfeição se transforma em exaustão. O indivíduo se convence de que precisa ser impecável para se sentir seguro, e vive sob tensão constante. A cada falha surge a culpa. Se algo deu errado, foi por minha causa. É assim que o controle se alimenta, de culpa e de medo. A mente que tenta dominar tudo perde a capacidade de confiar. Vive em alerta, sempre pronta para corrigir, reparar e prevenir. Mas o que ela tenta evitar é justamente o que perpetua, o erro. Quanto mais se teme errar, mais se bloqueia a espontaneidade. E a vida se torna ensaio, nunca experiência. O controle é, na verdade, uma forma de autopunição. O indivíduo se prende ao impossível para justificar o próprio cansaço. A liberdade começa quando se aceita a imperfeição como parte do caminho. Não há crescimento sem desequilíbrio. A vida não exige perfeição, exige presença. Quando o ser humano abandona a ilusão de que precisa controlar tudo, descobre que o imprevisível não é ameaça, é mestre. A culpa se dissolve porque o erro deixa de ser falha e se torna a linguagem da sabedoria. O verdadeiro poder não está em dominar o fluxo, mas em confiar nele. E é nesse instante que a mente relaxa, o corpo respira e a vida, finalmente, volta a acontecer. Transmutar a culpa em lucidez é transformar uma emoção que aprisiona em uma força que desperta. É o momento em que a mente deixa de lutar contra si mesma e começa a compreender que não há nada de errado em ter errado. A culpa, quando olhada com medo, se torna um veneno, mas quando observada com consciência, se transforma em um espelho. Ela revela os pontos onde ainda falta amor, aceitação e verdade. A transmutação não acontece por negação nem por fuga, mas por acolhimento. É reconhecer o erro sem fazer dele uma identidade. É dizer, sim, eu falhei, mas continuo digno. O ser humano evolui não quando se julga, mas quando se compreende. A lucidez nasce quando o olhar se torna gentil, quando o julgamento dá lugar à investigação sincera. Nesse ponto, a culpa perde sua função, porque a mente deixa de precisar de punição para aprender. A primeira etapa dessa transmutação é perceber que a culpa não é um sinal de consciência, e sim de condicionamento. A consciência observa, o condicionamento reage. A culpa surge quando a mente, dominada pela memória do passado, tenta corrigir o que já não existe. Ela acredita que, se sofrer o suficiente, compensará o que fez. Mas o sofrimento não repara nada, apenas repete o trauma. A lucidez rompe esse ciclo ao trazer a atenção para o presente. Ela entende que o passado é inalterável, mas a relação com ele pode mudar. Através da observação, o indivíduo começa a distinguir a diferença entre responsabilidade e autopunição. Ser responsável é aprender com o erro e seguir adiante. Sentir culpa é permanecer preso ao erro e chamá-lo de aprendizado. A transmutação começa quando se percebe que o perdão é mais útil do que a penitência. Essa mudança de perspectiva exige coragem, porque olhar para a culpa sem se identificar com ela é um ato de maturidade emocional. A mente condicionada acredita que se perdoar é se tornar permissiva, mas é justamente o contrário. O perdão verdadeiro não é desculpa, é compreensão. Ele não ignora as consequências, mas as enxerga com clareza. Quando o indivíduo se permite compreender o que o levou ao erro, ele expande a consciência. Percebe que nenhuma ação acontece isoladamente, que tudo é resultado de histórias, medos, necessidades e aprendizados. Essa visão ampla dissolve o peso do julgamento. A culpa, que antes era uma pedra, se torna um caminho. Ela deixa de ser uma sentença e passa a ser uma etapa. E o indivíduo começa a experimentar algo raro: a leveza de aprender sem precisar sofrer. A lucidez também exige humildade. A culpa é orgulhosa. Ela quer ser perfeita, quer
quer ter o controle, quer garantir que nunca mais falhará. Mas a lucidez entende a impermanência. Ela sabe que o erro é inevitável, que o crescimento é imperfeito e que a vida se move em espirais de tentativa e ajuste. Essa aceitação não é conformismo, é sabedoria. O indivíduo lúcido não se esconde atrás da culpa nem do arrependimento, porque sabe que ambos são formas de evitar a presença. Ele se responsabiliza, repara o que é possível reparar e então segue em frente, sem carregar o passado como fardo. O aprendizado se torna orgânico e a dor, temporária. A culpa perde sua função porque a mente, ao invés de resistir à verdade, passa a acolhê-la. A transmutação final acontece quando a pessoa entende que a culpa não precisa ser curada, mas compreendida. Ela foi útil em algum momento, serviu como mecanismo de autocorreção, mas não é mais necessária. O ser humano maduro não precisa se punir para ser ético. Ele age com integridade porque compreende as consequências do próprio ato. Essa é a lucidez, a consciência livre do medo. A partir desse ponto, o erro deixa de ser inimigo e se torna mestre. Cada falha é uma oportunidade de se conhecer mais profundamente. O indivíduo percebe que não é o erro que o define, mas o que faz com ele. O que antes era vergonha se transforma em sabedoria. A culpa, que um dia foi uma prisão, se revela uma ponte entre o inconsciente e a clareza, entre o medo e a presença. A lucidez não é um estado permanente, é uma prática. Ela se manifesta toda vez que o olhar volta ao agora. Toda vez que, em vez de se condenar, a pessoa se pergunta: o que posso aprender com isso? Esse simples gesto interrompe o ciclo da autopunição e abre espaço para a consciência agir. A culpa, sem resistência, se dissolve, e no lugar dela, surge um silêncio que não é vazio, é plenitude. Um espaço interno onde a mente e o coração se reconciliam. Transmutar a culpa é, em essência, recordar o amor. Não o amor romântico ou idealizado, mas o amor lúcido, aquele que compreende que tudo o que existe está em processo de se tornar. Quando o indivíduo percebe isso, entende que o perdão não é o fim da jornada, é o início da liberdade. A responsabilidade verdadeira nasce quando o medo cede espaço à consciência. Ela não tem nada a ver com culpa, porque não carrega o peso do castigo nem a pressa da reparação. Responsabilidade é lucidez em movimento. É o reconhecimento de que cada ação tem um impacto, mas também a compreensão de que esse impacto não precisa ser controlado, apenas assumido com inteireza. A mente culpada age para se livrar do desconforto. A mente responsável age para transformar a realidade. A diferença é sutil, mas muda tudo. A culpa paralisa e suga energia, enquanto a responsabilidade liberta e direciona. Quando alguém age a partir da culpa, tenta apagar rastros do passado. Quando age a partir da responsabilidade, constrói presença. A primeira é um peso que empurra para trás. A segunda é uma força que impulsiona para frente. Ser responsável é agir com consciência de causa e efeito, sem cair na armadilha de tentar controlar o resultado. É estar desperto para as próprias escolhas e compreender que cada decisão é uma semente lançada no tempo. A mente imatura busca previsibilidade, quer garantias, quer certezas. Já a responsabilidade madura entende que a vida é feita de incertezas, e mesmo assim escolhe agir com coerência. É o ato de responder à realidade tal como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Nesse sentido, responsabilidade é liberdade, porque só é livre quem reconhece o próprio poder de resposta. A culpa faz o indivíduo acreditar que está preso ao que fez. A responsabilidade o lembra de que pode escolher o que fará a seguir. Enquanto a culpa olha para trás, a responsabilidade olha para o agora. A responsabilidade, quando compreendida de forma profunda, se torna uma expressão de amor. É o compromisso de não agir inconscientemente, de não deixar que o medo, o orgulho ou a raiva tomem as rédeas da vida. É o cuidado com o impacto das próprias palavras e atitudes, sem a rigidez do perfeccionismo. A mente responsável não busca ser irrepreensível, busca ser verdadeira. Ela entende que errar é parte do caminho e que corrigir o rumo faz parte do crescimento. É por isso que a responsabilidade liberta, porque ela permite errar sem se perder. Quando o ser humano deixa de associar responsabilidade a sofrimento, começa a
responsabilidade gera autonomia. Quem vive na culpa age para se justificar. Quem vive na responsabilidade age para criar. A primeira depende do olhar externo. A segunda nasce do alinhamento interno. Quando o indivíduo se responsabiliza por si, descobre que não precisa mais culpar ninguém, nem os outros, nem o destino, nem a si mesmo. Ele percebe que o poder de mudar está no presente, e não na repetição das dores antigas. Essa compreensão dissolve a necessidade de controle. A mente, antes tensa, relaxa. A energia antes gasta com arrependimentos, e justificativa se transforma em força criadora. O que antes era castigo, agora é escolha. A vida, que parecia uma sequência de obrigações, passa a ser uma dança de decisões conscientes. Mas a responsabilidade também exige coragem. É preciso estar disposto a abandonar a vitimização e encarar o fato de que, mesmo quando não escolhemos o que nos acontece, sempre escolhemos como reagir. Essa é a fronteira entre a culpa e a consciência. A culpa diz: sou refém do que aconteceu comigo. A responsabilidade diz: sou autor do que faço com o que aconteceu. Essa diferença muda completamente a vibração interna. A pessoa que assume a própria responsabilidade não se entrega à autopunição, mas também não terceiriza a própria vida. Ela entende que tudo o que viveu, inclusive as dores e fracassos, faz parte do caminho que a trouxe até aqui. E por isso, em vez de se condenar, ela aprende a honrar o processo. A verdadeira responsabilidade é ser capaz de escolher o bem, mesmo quando ninguém está olhando, e de se perdoar mesmo quando erra tentando acertar. É agir em coerência com aquilo que se reconhece como verdade. Não por medo de julgamento, mas por amor à própria consciência. Quando essa compreensão se enraiza, o indivíduo se torna livre. Porque a liberdade não é ausência de consequências, é consciência de escolhas. A culpa amarra, o dever imposto pesa, mas a responsabilidade autêntica expande. Ela faz o ser humano caminhar com leveza, porque entende que o caminho é parte da aprendizagem. E nesse ponto, a responsabilidade deixa de ser obrigação moral e se torna a expressão natural da consciência desperta. É a maturidade emocional em sua forma mais elevada. O momento em que o indivíduo entende que viver não é carregar o mundo, mas responder a ele com presença, sabedoria e amor. A libertação final não acontece de forma repentina, como um clarão que dissolve toda dor. Ela chega de maneira silenciosa, quase imperceptível, como um alívio que se instala sem pedir permissão. É o instante em que a mente, cansada de lutar contra si, finalmente se entrega à verdade mais simples. Não há nada a perdoar, porque nunca houve culpa real, apenas ignorância do próprio valor. O perdão, então, deixa de ser um gesto moral e se torna um estado de consciência. Ele não nasce da vontade de esquecer, mas da capacidade de ver com clareza. O ser humano percebe que cada erro, cada desvio, cada lágrima foi apenas uma tentativa de aprender a amar. Não o amor romântico e condicional, mas o amor lúcido, aquele que compreende sem precisar justificar. O silêncio após o perdão é a paz que vem quando a mente abandona o tribunal e o coração volta a ser lar. Nesse estado, a culpa perde completamente sua função. O indivíduo já não precisa se punir, nem provar, nem compensar. Ele entende que o sofrimento foi apenas um mestre disfarçado, um instrumento que o guiou até a consciência. Todo o caminho de dor, de autocobrança e de medo existiu para mostrar o que ele não era. Agora, ao reconhecer isso, ele se dissolve dentro de si mesmo, e o que sobra é presença, simples, estável, verdadeira. O perdão não é concedido, é revelado. Surge naturalmente quando a consciência amadurece o suficiente para perceber que não há inimigo a vencer, nem dentro, nem fora. O outro, o erro, a culpa, tudo isso eram apenas reflexos do mesmo equívoco. Acreditar que precisamos ser mais do que já somos para merecer paz. O silêncio após o perdão é diferente de qualquer outro silêncio. Ele não é ausência de som, é ausência de resistência. É o momento em que a mente para de discutir com o passado, para de tentar entender o que já cumpriu sua função. O corpo relaxa, a respiração se aprofunda e o tempo parece desacelerar. Nada precisa ser resolvido, porque tudo já foi compreendido. A consciência observa a vida acontecendo e se reconhece nela.
parte da experiência coletiva de uma humanidade que ainda aprende a se perdoar. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas libertar o que aconteceu da obrigação de continuar doendo. É aceitar que o passado não pode ser mudado, mas o presente pode ser vivido de outra forma. É o instante em que o coração escolhe soltar, não por indiferença, mas por amor. Porque o amor, quando desperta, não precisa de justificativa para existir. Ele simplesmente é, e é esse amor que reconfigura tudo. O erro vira aprendizado, a dor vira sabedoria, a culpa vira compaixão. O indivíduo compreende que cada pessoa, inclusive ele mesmo, age de acordo com o nível de consciência que possui. Não há culpa quando há inconsciência, há apenas desconhecimento. E com esse entendimento, o perdão se torna inevitável. A libertação é, portanto, um retorno à origem. A mente volta a ser clara, o coração volta a ser leve, e a alma volta a se lembrar de quem sempre foi. Não há mais necessidade de lutar, de provar, de carregar. O silêncio interior se torna morada. E nesse espaço, surge uma nova forma de viver. Não guiada pelo medo ou pela exigência, mas pela presença serena de quem sabe que está em paz com a própria história. A vida continua com seus desafios, suas incertezas, suas imperfeições, mas nada disso pesa. Porque o ser humano, ao se perdoar, compreende que a perfeição nunca foi o destino, apenas a armadilha. O destino sempre foi a liberdade de ser inteiro, humano, real. O silêncio após o perdão é o ponto onde o ciclo se encerra. A culpa cumpriu seu papel, o sofrimento ensinou o que precisava ensinar, e o amor voltou ao centro. É o momento em que a mente se aquieta e o ser respira, enfim, sem dívida. O que resta é gratidão, não pela dor em si, mas pela consciência que nasceu dela. Gratidão por ter sobrevivido à própria rigidez, por ter transformado o peso em presença, e por ter descoberto que a liberdade sempre esteve ali, apenas encoberta pelo ruído da autocrítica. Nesse estado, o ser não busca mais redenção, porque entende que nunca esteve condenado. Ele apenas vive, com leveza, com sabedoria e com uma serenidade que nenhuma culpa pode mais abalar. O perdão, então, se revela não como o fim de uma história, mas como o